neste vídeo nós finalizaremos a nossa revisão. Continuando com as propriedades dos radicais, a terceira propriedade ela diz que a raiz de uma raiz ela pode ser transformada para um único radical. Ou seja, raiz enésima de raiz de A em índice m, eu posso transformar para raiz de A de índice n vezes m. Ou seja, para transformar a raiz de uma raiz num único radical, basta reescrever o radicando e multiplicar os índices dessas raízes. Veja esse exemplo aqui, olha. Raiz cúbica de raiz quadrada de 729. Eu reescrevi raiz de 729 e no índice desse novo radical eu coloquei o quê? 3 vezes 2, porque eu multipliquei o índice dessas duas raízes aqui. Obtive, então, raiz de índice 6 de 729. Isso aqui é a mesma coisa que raiz de índice 6 de 3 elevado ao expoente 6 aqui, ou seja, 3 elevado à sexta potência. Por que que o 729 se transformou em 3 elevado à sexta potência? Porque nós fizemos a decomposição em fatores primos do 729, ou seja, fatoramos. Agora, basta fazer o quê? Para extrair essa raiz aqui, dividir o expoente da potência pelo índice da raiz. Repito, radicando, divido o 6, que é o expoente da raiz, o expoente da potência, desculpa, pelo índice da raiz, que é 6. 3 elevado a 6 dividido por 6 é a mesma coisa que 3 elevado a 1, ou seja, é igual a 3. Bom, a nossa quarta propriedade, ela diz o quê? Que a raiz de um produto é igual ao produto das raízes dos fatores. Ou seja, raiz enésima de A vezes B é a mesma coisa que raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Veja o exemplo. Raiz quadrada de 4 vezes 25 é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 25. Isso aqui é igual a 2, porque raiz quadrada de 4 é 2, e a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. 2 vezes 5 é igual a 10. Observe aqui o seguinte, raiz quadrada de 4 vezes 25 é a mesma coisa que raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 é 10, que é o resultado que nós obtivemos aqui. Mas nós fizemos dessa forma para poder demonstrar a propriedade que foi falada aqui, tá bom? A quinta propriedade, ela diz o seguinte, que a raiz de um quociente é igual ao quociente entre as raízes do dividendo e do divisor. Observe aqui, raiz enésima de A dividido por B é igual a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Vejamos esse exemplo aqui. Raiz quadrada de 100 sobre 25 é a mesma coisa que raiz quadrada de 100 dividido por raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 100 é igual a 10, raiz quadrada de 25 é igual a 5. 10 sobre 5 é a mesma coisa que 10 dividido por 5. 10 dividido por 5 é igual a 2. Essas foram as 5 propriedades que nós vimos referente aos radicais. Vamos ver agora como é feito a simplificação de radicais. Para simplificar radicais, nós temos duas situações. Uma na qual nós extraímos os fatores de dentro do radicando, ou seja, nós extraímos o radicando. E uma segunda situação é quando nós introduzimos um fator que está externo para dentro de um radical. No primeiro caso, nós temos que fazer o seguinte.
reescrever o radicando como sendo o produto de fatores primos, ou seja, dado a raiz de um número qualquer, nós vamos decompor esse número em fatores primos, nós vamos reescrever esse número dado, que está dentro do radicando, como sendo o produto de números primos. Depois, nós vamos extrair de dentro da raiz os fatores que têm em seu expoente múltiplos do índice da raiz. Vamos ver esse exemplo aqui. Raiz quadrada de 720, nós vamos fazer o quê? Fatorar o 720. Nós vamos decompor em fatores primos esse 720. O 720, ele pode ser escrito como sendo o produto de 2 elevado à quarta potência vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5. Ou seja, raiz quadrada de 720 é igual a raiz quadrada de 2 elevado à quarta potência vezes 3 ao quadrado vezes 5. Agora, eu posso fazer o quê? Extrair os fatores que têm em seu expoente múltiplos do índice da raiz. 4 vai ser múltiplo de 2, o 2 também vai ser múltiplo de 2. Então, o 2 e o 3 eu posso extrair da raiz. Para eu extrair o 2 da raiz, basta eu escrever o radicando aqui do lado de fora e dividir o expoente dele pelo índice da raiz. 4 dividido por 2 dá 2. Então, do lado de fora aqui, eu vou escrever 2 elevado ao quadrado. Vamos tirar o 3 agora. 3 elevado ao quadrado, eu vou dividir o expoente dele pelo índice da raiz, que me deu como resultado aqui somente o 3. Então, eu tenho aqui o quê? 2 elevado ao quadrado vezes 3 vezes a raiz de 5. 2 ao quadrado é 4 vezes 3, 12. Então, raiz de 720, simplificando, é igual a 12 raiz de 5. A segunda situação é a seguinte: nós vamos introduzir um fator no radical. Para isso, basta reescrever o número que estava externo ao radical, eu vou escrevê-lo dentro do radical e vou elevá-lo a um expoente igual ao valor que está no índice da raiz. Vamos ver aqui, olha. A que multiplica a raiz enésima de B. Para eu introduzir o A neste radical aqui, eu vou fazer o seguinte: eu vou reescrever raiz enésima e o A que estava fora eu trouxe para dentro da raiz, multiplicando o B que já existia aqui dentro, só que o A eu vou elevar a um expoente igual ao valor do índice da raiz. Neste caso aqui, ficou raiz enésima de A elevado a N vezes B. Vamos ver esse exemplo aqui. 5 raiz cúbica de 2. Isso aqui é a mesma coisa que raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. Trouxe para cá o 5, elevei ele ao cubo, porque o expoente dele tem que ser igual ao valor que está no índice da raiz, vezes 2. Então, ficou raiz cúbica de 250. Veremos agora as operações com radicais. Para efetuarmos a soma ou a subtração de radicais, basta agruparmos os radicais semelhantes e depois efetuarmos a soma ou a subtração dos coeficientes. O que seriam radicais semelhantes? Radicais semelhantes são aqueles radicais que possuem os índices e os radicandos iguais. Vamos ver esses exemplos aqui abaixo. A que multiplica a raiz enésima de x mais B que multiplica a raiz enésima de x é igual a A mais B, que são os coeficientes dessas raízes aqui, multiplicando raiz enésima de x. Na subtração, ficaria da seguinte forma: A que multiplica a raiz enésima de x menos B que multiplica a raiz enésima de x é a mesma coisa que A menos B raiz enésima de x. Vamos ver esse exemplo aqui. Nós temos aqui uma expressão.
em que ela é escrita da seguinte forma: 5 raiz de 2 mais 45 raiz cúbica de 7 menos 3 raiz quadrada de 2 mais 6 raiz cúbica de 7. Primeira coisa que nós temos que fazer é agrupar os termos que são semelhantes. Eu tenho aqui, esse primeiro termo é semelhante com este terceiro, o segundo ele é semelhante com o quarto. Então, ficou assim, 5 raiz quadrada de 2 menos 3 raiz quadrada de 2 mais 45 raiz cúbica de 7 mais 6 raiz cúbica de 7. Como esses dois primeiros são semelhantes, basta fazer o quê? Efetuar a operação entre os coeficientes. 5 menos 3, 2. 2 raiz quadrada de 2. Como esses outros dois aqui são semelhantes, basta efetuarmos a operação entre os coeficientes. 45 mais 6 é igual a 51. 51 raiz cúbica de 7. Este é o resultado dessa nossa expressão. Agora veremos a multiplicação e a divisão para radicais com o mesmo índice. A multiplicação e a divisão para radicais com o mesmo índice, elas saem direto das propriedades que nós vimos anteriormente. A multiplicação de raiz enésima de A vezes raiz enésima de B, basta nós colocarmos num único radical com o mesmo índice, né, que era das raízes anteriores, e multiplicar os radicandos. Ficou A vezes B. Então, raiz enésima de A vezes raiz enésima de B é a mesma coisa que raiz enésima de A vezes B. Para o quociente é a mesma coisa também. Raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B é a mesma coisa que raiz enésima de A dividido por B. Vamos para os exemplos aqui. O primeiro, nós temos a raiz quadrada A multiplicando a raiz quadrada de 25. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 4 vezes 25, que é igual a raiz quadrada de 100, que temos como resultado o 10. Raiz quadrada de 100 é igual a 10. A letra B, o segundo exemplo aí, nós temos a raiz quadrada de 100 sobre raiz quadrada de 25. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 100 sobre 25, que é igual a raiz quadrada de 4, que é igual a 2.